Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Boa tarde, bom dia, boa noite a você que está nos assistindo aqui, no horário que você pode. Sejam bem-vindos a mais este momento, a esse encontro dessa comunidade para esse desafio. Eu sou a Andrea, sou descendente de japoneses, eu tenho cabelo curto, castanho escuro, e estou vestindo uma blusa de manga curta azul. E o objetivo de estarmos aqui hoje é nós de fato temos uma convidada muito especial, que eu vou falar daqui a pouco, e o objetivo é nós dividirmos aqui alguns conteúdos sobre sustentabilidade, sobre ESG. Vamos ver um pouco mais sobre as tendências de modo geral e mais uma etapa para você, para mais de 1.500 pessoas que já se inscreveram neste desafio a estarem conosco, a aprofundarem um pouco mais, se prepararem um pouco mais para, sim, se inscreverem e fazerem aquele projeto finalista. E, para isso, temos convidados especiais aqui. Vou apresentar a vocês, temos a honra de ter aqui conosco a Carolina Learte. Ela é líder de sustentabilidade do Banco Santander Brasil. Ela é formada em engenharia civil pelo Mackenzie, é pós-graduada em gestão estratégica pela USP e possui especializações diversas nas áreas de meio ambiente, sustentabilidade e finanças. Participou do programa de liderança para a sustentabilidade promovida pela Universidade de Cambridge. Foi professora em programas de pós-graduação em meio ambiente e sustentabilidade. E possui mais de 15 anos de experiência nos temas das áreas de operações, assuntos regulatórios e negócios sustentáveis, com ênfase no mercado financeiro. Atualmente lidera o tema de ESG no Santander Brasil, que inclui a expansão de carteira de finanças sustentáveis, estratégias e implementações de ações em mudanças climáticas e atuação na Amazônia, visando a manutenção da excelência do desempenho e resultados ESG na instituição no Brasil. Carol, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco e bora compartilhar conosco essa jornada. Maravilha, Andréa, obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, então, para todo mundo que está aqui assistindo a gente. Eu sou a Carol Learte, eu sou uma mulher de 44 anos, sou casada, tenho um filho de 3 anos, eu estou hoje vestindo uma roupinha azul, tenho um colarzinho de pérolas aqui, meu cabelo é escuro e médio, vamos dizer assim, né? Então, essa sou eu. Esse currículo é uma loucura, né? Na verdade, quando a gente olha esse monte de coisa, assim, eu não sou tão velha assim, tá, gente? Então, assim, de novo, tenho 44 anos, tenho alguma experiência no tema. Que é a experiência que eu adquiri ao longo da minha carreira toda, na verdade. Então, eu sou engenheira civil formada, e aí a gente já começa falando um pouco da característica desses profissionais de sustentabilidade que estão no mercado, né? Porque ninguém se formou em sustentabilidade, né? A gente foi se formando ao longo do tempo, a gente foi conhecendo esse tema, foi vivendo isso dentro das organizações, no meu caso aqui dentro do Santander, e é assim que eu virei um profissional de sustentabilidade. Então, estudei um pouco de tudo, mas de fato, né, eu me especializei em meio ambiente, que é a minha grande experiência, mestrado na área de meio ambiente, na economia circular, mas também estudei muito mudança climática, e é isso. Hoje eu estou capitaneando a área de sustentabilidade aqui do Santander, que tem 3 grandes áreas aqui, sub-áreas, vamos dizer assim. Então, a primeira delas é de desenvolvimento de negócios. Como é que a gente apoia o cliente todos os dias a ser mais eficiente ambientalmente, a ter um trabalho social melhor, enfim, aqui a gente tem essa vocação, então, que por meio dos negócios a gente consiga fazer com que os clientes cheguem mais longe também. Segunda área, a área de impacto social. Então, a gente trabalha os nossos programas sociais, a gente trabalha o voluntariado dentro do banco. Então, de novo, tentando tocar a sociedade com muito mais efetividade, e aqui eu costumo dizer que tudo que a gente fizer não vai ser suficiente, porque a gente precisa, de fato, a nossa sociedade precisa muito da gente. Então, aqui não é o esforço de um, mas o esforço dos 52 mil funcionários, mas tem que ser o esforço de todos nós e cada um de nós todos os dias. E a última área é uma área de gestão e governança, que governa, então, como se diz o nome, tudo que a gente faz. Então, tudo isso precisa de medição, precisa de indicadores, precisa de que a gente possa saber no dia a dia se está dando resultado realmente o que a gente faz, né? Então, essa área de gestão é uma área que, além de ler todos os indicadores, se relaciona, então, com os nossos públicos, como vocês,
querem saber sobre o Santander. Aqui a gente produz relatórios, a gente fala com os investidores, a gente trabalha com os fornecedores e a gente trabalha com cultura do banco também, que é outro assunto super importante, porque é verdade que a área de sustentabilidade existe, mas a gente precisa que 52 mil pessoas saibam o que a gente faz, falem essa língua e vivam a sustentabilidade. Então, acho que esse é um pouco do que a gente faz aqui, entrando também um pouco na minha formação e no meu processo. 17 anos de Santander, cresci aqui dentro, então acho que esse é um tema importante também para a formação de vocês que estão aí crescendo nas suas carreiras, também estão estudando. Então, assim, eu escolhi isso como propósito da minha carreira, na verdade, não fui preparada para isso, mas é exatamente o que eu contei. Vou contar um pouco para vocês sobre ESG e sustentabilidade, né? Dentro da minha experiência aqui, gente, e de novo, com muita humildade aqui, porque a gente não sabe tudo. Eu não sou a dona da verdade, mas eu vou contar para vocês um pouco do que eu aprendi ao longo dessa jornada e o que eu vivo todos os dias aqui, tanto como banco, como cliente do banco, como pessoa que está lá fora, né, na minha vida pessoal. Então, quando eu olho para essa sustentabilidade, do que a gente está falando? Então, acho que a gente está falando de ESG aqui, primeiro, né? Vamos começar pelo conceito. ESG, Environmental, de meio ambiente em inglês, Social, social, e G de governança. Muito bem. Vocês têm que entender o seguinte, sustentabilidade é aquilo que a gente quer perseguir todos os dias. Nós queremos fazer um mundo melhor ou deixar um mundo melhor para as próximas gerações. Esse é o conceito de sustentabilidade. Sustentabilidade empresarial é como é que a gente faz isso por meio dos negócios. E ESG é um jeito da gente organizar aquilo que a gente está fazendo. Tão simples quanto isso. Então, assim, o que eu faço na dimensão ambiental, na dimensão social e na dimensão governança para entregar sustentabilidade? Então, a primeira coisa é, ESG não é sustentabilidade. Tudo bem? Então, a gente tem que perseguir a sustentabilidade todos os dias. E é por meio, então, dessa organização ESG que a gente faz isso. ESG é um conceito, na verdade, que foi criado dentro do sistema financeiro, inclusive, para que os investidores pudessem ver como que as companhias estão atuando nas 3 dimensões. Então, de novo, lembrem-se disso. O que aconteceu ao longo da nossa história em ESG aqui, né? Então, primeiro, ESG não é um tema, ESG é um termo novo, mas sustentabilidade não é um tema novo. Em 1970, já se falava muito em sustentabilidade, principalmente na Europa. Então, a gente já tinha conceitos importantes ali, por exemplo, como frear o crescimento para o planeta dar conta de ficar dando conta de todos nós. Então, assim, da gente ter recursos suficientes para todo mundo. A gente tem aí os primeiros movimentos, aí a gente vem para a Eco 92, onde se discute a questão ambiental, né, o problema da camada do ozônio, primeiras coisas, depois a gente engata nas conferências do clima, na verdade, que são, acho que talvez a expressão mais recente do que a gente vê dessas grandes conferências, que são as COPs, conferências das partes, que discutem o futuro do planeta, de fato, porque a gente tem uma questão que é a questão climática acontecendo. Então, acho que a gente vem, ao longo do tempo, também, do ponto de vista de evolução da agenda ambiental, com os governos, com as empresas, com todo mundo incorporando essa dinâmica no dia a dia dos seus negócios, das suas tomadas de decisão, mais ou menos, mas esse é um tema que vem amadurecendo. E eu acho que, especificamente, para o tema de sustentabilidade no pós-Covid, ou durante a Covid, isso foi muito importante para a gente. Todo mundo se deu conta que, caras, temos um problema. A gente teve um problema social muito grande, as pessoas não podiam sair de casa, a gente tinha um problema de mortandade da população, etc, etc. Mas o tema ambiental, ele fica um tema muito mais latente em cada um de nós. Puxa, a gente não pode passar por outro momento como este. Isso quer dizer o seguinte, se a gente tiver um problema climático muito grave, a gente realmente não quer passar por isso de novo. Então, as coisas começam a fazer mais sentido na nossa vida, de fato, né? E aí, eu acho que como uma profissional de sustentabilidade, o que eu vejo é que nos últimos 2 anos, talvez, a gente vê um boom de interesse das empresas, dos governos, das pessoas nesse tema de sustentabilidade. Então, isso passa a ser alguma coisa que vem para o dia a dia das pessoas. O que da sustentabilidade, Carol? Então, acho que a primeira coisa é olhar para fora. Os desafios que a gente tem todos os dias. A primeira coisa é mudanças climáticas. Eu não vou começar por ordem, tá bom? Eu vou começar com os temas que a gente mais escuta. Mudança climática, o mundo está acabando, está aquecimento global, bilhões de custos para a gente poder realocar pessoas, para a gente ter uma infraestrutura que seja uma infraestrutura inteligente, para poder acomodar eventos extremos de clima, mercado de carbono, legal, verdade. Tem todo esse entorno
e a gente precisa fazer um mundo cada vez mais energia renovável, um mundo cada vez mais transição para a economia de baixo carbono. O que vai precisar para isso, Carol? Tecnologia, a gente vai precisar de conhecimento, a gente vai precisar de gente que vai pensar como é que a gente vai descarbonizar de fato. Tem setores que são setores super intensivos em carbono, setores menos, mas isso de fato é um dia a dia nosso, a gente vai ter que trabalhar nisso. Segunda coisa, acho que para o Brasil super importante as questões sociais. Então, quando a gente fala de green, quando a gente fala de verde, negócios verdes, a gente não pode esquecer da componente social do nosso país, né? A gente tem 33 milhões de pessoas no Brasil em situação de fome. A gente tem pelo menos 14 milhões de empreendedores no Brasil hoje, que são empreendedores que não necessariamente escolheram ser empreendedores. Esses caras, grande maioria deles não perdeu o emprego. A gente tem aí uma situação de vulnerabilidade social importante. Sem contar 50% da população que não tem acesso à água tratada e quase 70% da população, quando a gente sobe mais no Brasil, isso às vezes chega a 100% de municípios que não têm esgoto, tratamento de esgoto. Então, o tema social, o tema de infraestrutura para o Brasil é um tema fundamental. Então, acho que esse é o outro tema. Outro tema para a nossa conversa aqui é Amazônia. Puxa, gente, a Amazônia, a gente tem um problema de desmatamento, a gente precisa tomar alguma decisão, a gente precisa entender como é que a gente consegue manter a floresta em pé, seja com bioeconomia, seja com culturas da Amazônia, seja com população local, como é que a gente engaja nesse tema? Sim, a gente tem que zerar o desmatamento, sim, a gente tem que trabalhar bioeconomia do ponto de vista de inovação, fazer a bioeconomia ser um setor da nossa economia, então tem uma série de desafios aqui. E eu diria que tem um desafio, que é o desafio que vocês estão cumprindo aqui hoje, né? Que é essa coisa de, cara, tem um setor, que é o setor de saúde, que é um setor promissor, muito promissor, na verdade, a gente está falando disso, porque as pessoas têm que se reprofissionalizar, surgiram outras especialidades ao longo da pandemia, outros temas dentro do setor de saúde, todos eles dialogam com qualidade de vida, com saúde das pessoas, com longevidade. Se eu tenho pessoas mais longevas, a gente tem mais demanda por recursos naturais. Então, vejam que esse é um tema que ele é completamente indivisível do tema ambiental, do tema social hard. Esse é um tema que tem o seu lugar, mas muito cross com os outros temas da sustentabilidade. Então, eu acho que assim, são grandes tendências que a gente tem, e eu poderia falar de muitas outras, como diversidade também, que é outro tema super fundamental. Como é que a gente garante equidade? Como é que a gente traz as pessoas para um patamar de cidadania que seja aceitável para o padrão de mundo que a gente tem hoje, né? A gente não está... A coisa do preconceito, da exclusão, isso são coisas que não devem mais fazer parte da nossa conversa, né? Então, acho que cada um de nós também precisa ter muito essa consciência do ser, do entender esse mundo que a gente está vivendo. Por isso que eu estou contando tudo isso para vocês, porque a nossa demanda não é entrar numa empresa e falar aquilo que a empresa manda a gente fazer. A nossa demanda é ser gente desse mundo, né? Isso não é fácil, porque tem um monte de informações, todos os dias tudo isso muda, mas saber nessa perspectiva de mundo, qual é o nosso papel, ela é muito fundamental. Então, eu acho que é um dos temas que a gente tem discutido muito aqui dentro do banco, é sustentabilidade como responsabilidade de todos nós, né? Em que medida? Eu sou responsável? Sim, eu sou responsável por separar meu lixo todos os dias, por poder apagar a luz, eu sou responsável por tratar bem o meu vizinho, eu sou responsável... Legal, mas é muito mais que isso. E quanto mais a gente possa também influenciar pessoas, influenciar esse meio onde a gente trabalha, nas nossas equipes, na nossa família, tanto melhor. Então, acho que a nossa dimensão da cultura de sustentabilidade é a gente conseguir vazar esses limites e transbordar aquilo que vem da gente. E, de novo, parece um pouco romântico, mas não é, gente. Porque eu acho que, assim, é bem natural mesmo. Você tem que acreditar nesse negócio. Tem que saber que isso vai acontecer. Que a mudança climática vai se concretizar. Que se a gente não tomar nenhuma atitude, a gente vai ter um país cada vez mais pobre, socialmente desigual. Então, a gente tem que incorporar isso aqui no nosso dia a dia, né? No Santander, rapidamente, o que a gente tem feito. Então, o banco é um banco que tem uma experiência de 21 anos no tema de sustentabilidade. A gente começa lá em 2001. Então, a gente incubou, por exemplo, a gente criou Prospera, nosso grande programa de microcrédito no Brasil. Hoje a gente tem 2,5 bi de carteira em Prospera, a gente tem 35 mil clientes todos os meses novos no Prospera. Sabe o que é 35 mil clientes
A cada mês, no microcrédito, são todos empreendedores, gente que não teria uma oportunidade, com tickets que a gente empresta de R$1.000, R$1.500, de pessoas que transformam a vida delas com esse recurso. Então, acho que eu tenho muito orgulho de dizer que a gente fez isso muito bem ao longo do tempo. 30% da energia renovável em eólicas que está no país aí em pé, capacidade instalada passou pelo Santander, seja com investimento proprietário, com financiamento, com assessoria. Então, a gente tem uma equipe dedicada para energias renováveis, energia fotovoltaica, nós somos líderes de mercado. Quem está no painel no telhado da sua casa, passa numa agência do Santander, você consegue contratar um CDC solar em qualquer momento, e aí você consegue gerar sua própria energia. Quem mora em São Paulo, daqui 5 anos você não paga mais energia, por exemplo. Então, a gente vem fazendo isso. Em 2017, a gente fazia 3 bilhões de negócios sustentáveis. A gente emprestava 3 bilhões para o mercado para melhorar a sua performance socioambiental. Ano passado, a gente fechou em 52. Então, é assim, a gente vem se dedicando muito e se profissionalizando muito nesse apoio aos clientes da forma como a gente fala. A gente tem 33% de mulheres na liderança dentro do banco, estou falando de mulheres executivas na liderança, que é um número bastante relevante no mercado. 29% de negros, trabalhando todos os dias para a gente ter cada dia mais equidade racial aqui. Temos programas de educação financeira e a gente tem aqui um trabalho muito forte, como eu falei para vocês, de cultura. Então, todos os dias a gente pensa nisso, e esse ano a gente relança a nossa academia. Nós temos uma academia corporativa dentro do banco que forma os nossos profissionais, e a gente traz o ESG como uma das competências essenciais de cada um dos nossos funcionários. Então, acho que esse é o tamanho, né, do que a gente faz para dentro, faz para fora. Um banco que está 80% energia renovável hoje, comprando energia direto de pequenos geradores que estão espalhados pelo nosso Brasil, que estão fazendo energia fotovoltaica, que estão fazendo energia de pequenas centrais hidrelétricas. Então, são pequenos geradores, quer dizer, eu estou fomentando esses negócios também, ou seja, não estou usando a energia convencional do grid. Um banco que desplastificou em 2019, plásticos de uso único, a gente reduziu a ineficiência, não temos nada contra o plástico, mas a ineficiência de um negócio que você pega em 1 minuto e joga fora, é desnecessário. A gente zerou, 0 copo, 0 canudo, 0 garfinho, 0 qualquer coisa de plástico de uso único. Implantamos coleta seletiva nas nossas agências. Os nossos prédios de São Paulo todos são aterro zero. O lixo do banheiro vai virar, vai abastecer alto forno para queimar em alto forno, vai para coprocessamento. Então, a gente, em termos ambientais, acho que a gente tem feito um bom trabalho. Somos uma das melhores empresas para trabalhar do nosso país. Então, essa é um pouco da história do Santander. Qual que é o desafio daqui para frente, gente? Aí eu vou parar por aqui. Continuar aprendendo, continuar sabendo todos os dias que, assim, cara, tá mudando todo dia. E eu acho que para os profissionais de sustentabilidade, para quem pensa sustentabilidade, é todo dia. A gente não pode ser pego de surpresa. Então, a nossa cabeça tem que ser orientada para articular, para ter essa visão de mundo e para dizer assim, cara, o que eu estou fazendo aqui todo dia para pensar em algo melhor para a nossa sociedade, para o nosso meio ambiente. Esse é o meu papel aqui como Santander, como líder de sustentabilidade do Santander. Eu bato todos os dias na porta de milhares de pessoas, tenho todos os meus sócios aqui, minha Andréa, minha sócia. E a gente trabalha para isso aqui. Mas a grande verdade é que cada um de vocês tem que trabalhar para isso, pode trabalhar para isso, usar a cabeça para resolver problemas, para poder trazer novidade, para trazer impacto positivo para esse mundo que a gente vive. Então, eu vou parar por aqui, Andréa, porque, na verdade, acho que eu poderia ficar aqui falando horas, eu gosto de falar, já deu para perceber, mas eu estou aqui também para a gente conversar um pouco mais aqui sobre o que eu trouxe. Muito bem, Carol, sensacional. Colocaram aqui uma aula para nós aqui de sustentabilidade, de paixão, e a Carol e a equipe trazem muito isso para nós, para vivermos aqui. A responsabilidade e esse dia somos todos nós, né? E aqui, pessoal, podem colocar aqui algumas dúvidas, caso tenha, para a gente dividir aqui com a Carol. E, Carol, mensagens aqui para estes estudantes que estão nos assistindo aqui em algum outro momento sobre como é que você percebe, né, cada vez mais as próximas tendências, o que você trouxe muito essa visão de acessibilidade, de equidade, de que está na nossa mão, de que está no nosso dia a dia, todos somos sócios aqui dentro, né? E o que você, se você pudesse nos dar uma dica para todos esses jovens que estão aqui, né, se desafiando a contribuírem
para que a gente, através da economia circular e da sustentabilidade, a gente consiga cada vez mais trazer esses projetos para participar desse hackathon, desse desafio, e aí aumentar o impacto cada vez mais para pacientes, para sociedades, para o nosso entorno. Alguma dica, alguma tendência, algum insight para finalizar, para falar de tudo isso que você falou? 2, 3 principais palavras, insights para a gente fechar aqui e gravar, hein, pessoal? Vamos lá. Agora sim. Agora eu tirei do mudo, desculpa. Acho que 2 coisas. A primeira coisa é sobre qual é a tendência, qual é o próximo passo. Lembrem-se sempre de que a tendência, o próximo passo, é as coisas como elas deveriam ser. Não esqueçam essa frase. Como que isso aqui deveria ser? Isso aqui deveria ser mais acessível para as pessoas, essa tecnologia deveria ter esta cara. Então, acho que pensem sempre, quando vocês forem propor alguma coisa, assim, como ela deveria ser. Porque as coisas, em geral, eu digo para vocês que no mundo elas estão bem fora do lugar, né? Segunda coisa é, qual é o sonho de vocês? Qual é o sonho? O que vocês querem aqui? Eu falo isso para os meus clientes, para os nossos clientes, todo o tempo, quando eu converso sobre sustentabilidade. Pode ser um cliente grande, a Petrobras. Eu pergunto para eles, qual é o sonho de vocês? Então, acho que aqui é um pouco para vocês também voarem. E, de novo, ninguém é maluco também, vai fazer um negócio que não vai dar certo. Ninguém está aqui para isso. Mas, assim, sonhando, acho que foi a partir dos sonhos que a gente conseguiu dar passos muito importantes na nossa história. Então, eu acho que muitas vezes, a gente esquece de sonhar. Então, para um grupo como vocês, eu digo para vocês o que eu digo para o meu filho: sonhem, façam, porque esse sonho pode virar realidade. Até me emociono, porque eu acho que isso é incrível. E isso depende muito da gente. Então, acho que são essas dicas que eu dou para vocês. Claro, economia circular é o tema. Economia circular para o Brasil, provavelmente dos temas de sustentabilidade. Energia renovável, Amazônia, infraestrutura sustentável, é o menos atacado. É onde a gente tem mais oportunidades, eu diria para vocês. Falo de carteirinha, porque essa é a minha área de mestrado. Então, é assim, poucas coisas acontecem nesse setor ainda hoje. Seja em termos de iniciativa, seja de articulação, seja de regulamentação, seja em qualquer de pessoas atendidas, tem muita coisa para fazer. Então, o desafio aqui para vocês também é pensar em coisas simples. Caminhos que foram pouco percorridos têm quick wins, que a gente fala, são ganhos imediatos. Não compliquem, sejam simples. Aqui dá certo, tá? Então, acho que assim, o outro exemplo é, tipo, a gente andou para caramba em energia renovável. Tá muito difícil fazer hidrogênio agora, porque é caro, porque a gente já tem 80% da matriz energética renovável. Puxa, para que nós vamos fazer isso ainda? A economia circular é cara, tem um mundo pela frente, pensem simples. Combinado, Cá. Como a Carol está com tempo, pessoal, uma última pergunta aqui, hein? A gente tem aqui, Carol, uma pergunta sobre quanto tempo demorou para conseguir introduzir o TMSD no Santander? Todos foram favoráveis ou teve nariz torcido? É a pergunta da Érica. E depois, se der para a gente só ajustar, e esse dia é considerado uma governança em dados, correto? Conseguimos medir cada projeto e dar manutenção sempre? Quais são os projetos com mais agilidade para o mundo hoje, que estão na fila de implantação para start, até mesmo para medir o que de fato está acontecendo com o nicho de tema? Essa é a pergunta do Gilberto. Olha, é o seguinte, acho que, assim, primeiro, sustentabilidade no Santander, história de 21 anos, ao longo desse tempo a gente muda de pessoas, tem turnover, entra gente, sai gente, muda o conceito, a gente revisa a estratégia, gente, nunca acaba. Então, assim, não tem aqui uma... de verdade, é todo dia, muda o chefe, muda... Olha, então é assim, mas o que importa é a história que a gente construiu. Então, acho que a gente tem uma certa credibilidade para poder falar desse assunto. Então, de novo, essa é uma coisa que nunca acaba. Tem gente de nariz torcido? Até hoje. Sempre tem. Sempre tem. E daí? A gente vai lá, a gente distorce o nariz. E se não distorcer, vai acontecer do mesmo jeito. Vamos embora.
porque tem muito mais gente que quer fazer do que gente que não quer fazer. Então, isso é uma coisa boa também, sabe? E acho que a convicção que a gente vai também, né? Quanto mais convicto a gente mais fácil é da gente convencer. Então, eu digo para vocês que também tem uma coisa muito importante, como eu disse, que a gente tem que estar muito dentro do assunto, muito atualizado, porque quanto mais seguro a gente está, mais fácil da gente convencer as pessoas de que aquele é o caminho. E acho que esse é um caminho, né? Sobre indicadores, tem indicador para tudo hoje, gente. Então, é assim, eu posso medir desde a redução que eu tive em água, energia, papel, estou falando de uma coisa muito simples, cada minha operação, mas os meus 52 bi que eu botei de negócios sustentáveis até o ano passado, por exemplo. Estamos falando de net zero agora, de emissões líquidas zero, quanto que eu estou descarbonizando do meu próprio portfólio, a gente vai acompanhar isso todos os anos. Mas o melhor jeito da gente pensar é qual o impacto que a gente está gerando em cada uma dessas nossas ações todos os dias. Lembrando que muitas delas têm custo para serem colocadas no chão. E muitas vezes as pessoas perguntam: sustentabilidade é caro, não vai dar para fazer. Porque a gente tem coisa que não custa nada. Aliás, só ganha dinheiro, na verdade. Tem coisa que custa. Então, aqui é igual fazer conta de casa, cara. Quanto que eu vou botar de dinheiro aqui, quanto que vai me voltar? Quanto que eu vou conseguir equilibrar aqui das minhas contas. Mas a grande verdade é que para fazer sustentabilidade a gente precisa de visão. Porque a gente precisa entender que isso é necessário, isso é importante. E do ponto de vista de negócios, a gente vai ter uma questão muito importante daqui dos próximos anos, que é assim, empresas que não dão atenção para esse assunto não têm credibilidade no mercado. Pessoas que não dialogam com esse assunto vão ser pessoas vistas como tá fora do jogo, entendeu? É um bobo. O cara não faz reciclagem, não sei o que. E, de novo, né? Não é porque eu tô falando, não, é porque eu vivo isso todos os dias, entendeu? Porque o legal é ser bacana, o legal é saber o que está acontecendo no mundo, o legal é fazer acontecer. Então, acho que é por aí. Muito bem, Carol, sensacional, muito necessário o Giovanni está falando, cara, é a má conservação da nossa natureza no futuro, né? Muito bem, Giovanni, muito bem. Pessoal, a Carol tem uma agenda aqui, então, super apertada, a gente fica aqui agradecendo demais, Carol, sua participação aqui conosco, super obrigada, a gente recebeu aqui vários elogios, que aula, que aula, que aula aqui, então, sensacional, uma honra ter você aqui conosco, colaborando para esse projeto, com tantos estudantes de todo o Brasil e de todos os cursos. Acho que isso é a diversidade também, como a Carol traz aqui. Então, Carol, super obrigada. Corações aqui para você, aplausos para você aqui. Receba a nossa gratidão. E super obrigada, Carol. Acho que a Carol vai falar aqui, né? Eu queria só falar mais um pouquinho. Queria agradecer a todo mundo. Eu tenho o maior prazer de fazer. Dei aula há algum tempo, acho que vocês ouviram do meu currículo, então gosto de gente, gosto de aprender, gosto de ensinar. Então, a gente está completamente à disposição aqui no Santander. A Andréa tem os meus contatos. E, assim, eu tenho prazer de compartilhar esse aprendizado, esses desafios com todos vocês. Desejo para vocês muita sorte, muita cabeça boa para a gente encontrar soluções incríveis nessa jornada que vocês vão ter a partir de agora, tá bom? Um beijo muito grande da Carol aqui do Santander também. Tchau. Obrigada, Carol. Obrigada. Muito bem. E aí, dando agora continuidade, né? Agora a gente vem aqui falar também do desafio. E aí, vamos entender como é que a gente vai seguir esse desafio? Está chegando essa reta final de inscrições. Eu sei que todo mundo que está aqui, grande parte já se inscreveu, mas tem aqueles amigos que ainda não se inscreveram. Então, corre lá, avisa os amigos. É possível, sim, o Matheus vai falar para nós, é possível formar times com pessoas que a gente conhece, sim ou não? E eu, que não tenho time ainda, consigo me inscrever? Sim ou não? Agora é a hora. Então, chamo para vocês aqui para dividir com a gente quais são as etapas, como a gente vai se inscrever, qual é o sistema que a gente vai ter essa comunicação, com quantas pessoas eu posso formar o time, qual é a pergunta do desafio. Chamo aqui para poder dividir com a gente. Matheus, vai lá, Matheus. Muito obrigado, Andréia. Prazer estar aqui com vocês, pessoal. Como a Andréia falou, eu sou o Matheus, eu apresento aqui rapidamente. Para aqueles que não conseguem me ver, eu sou um homem branco, estou usando uma camisa rosa, utilizo óculos, tenho ainda um pouquinho de cabelo na cabeça, tenho barba e bigode. Meu fundo hoje está aqui um branco, um blurzinho aqui para vocês
conseguirem me ver um pouquinho melhor, tá bom, pessoal? Hoje, como a Andrea falou, vou estar aqui mais uma vez transmitindo para vocês um pouquinho de como que vai ser o nosso desafio. Então, vamos passar aqui todos os pontinhos para que vocês consigam entender tudo. Esse conteúdo a gente já passou por eles algumas vezes, então vamos tentar fazer uma interação legal aqui no chat. Quero ver se vocês já estão também aí bem ligados em tudo que a gente tem para estar falando aqui, mas preparei aqui uma apresentaçãozinha para a gente conseguir estar passando por tudo isso também, tá, pessoal? Então, estou compartilhando aqui minha tela. André, se estiver vendo, só me dá um joinha aqui, por gentileza. Perfeito, muito obrigado. Eu faço parte do time da Sai do Papel, nós somos um grupo de inovação e investimento, estamos aqui apoiando a Universo e a Novo Nordisk nesse desafio. Então, vamos falar aqui do desafio ESG realmente. Esse desafio é um super desafio proposto pela Novo Nordisk, que está aí para esses 6 países, então, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México e Panamá. Então, estudantes de todos esses países podem estar desenvolvendo esse projeto. E esse desafio é para estudantes universitários, assim como vocês, que buscam gerar esse impacto na sociedade. Então, trazendo o ESG para a sociedade de forma a agregar o valor para essa área que é a saúde. Então, muito importante a gente ter também isso em mente. Então, se você está aqui, como a Andrea falou, tem aí aquele seu amigo que está em dúvida e pode participar, aproveitem que a gente tem ainda mais alguns momentinhos aí para as inscrições de vocês, então podem o máximo de pessoas possíveis para conseguir fazer esse desafio ainda maior, porque afinal, quanto mais gente tá junto com a gente aqui nesse momento, para a gente conseguir gerar a inovação, é melhor, né? Então, sempre muito legal ter aí bastante gente conosco, beleza? Passando aqui agora para o nosso cronograma, muito importante também. A gente já está aqui muito próximo à data limite da inscrição, muito próximo, ainda mais próximo, aliás, da nossa maratona. Um ponto muito importante, dia 30, meia-noite aqui do horário do Brasil, é o horário limite para a gente estar recebendo as propostas de vocês. Então, já comecem a trabalhar na proposta, você já tem aí vários insights depois dessa aula da Carol, então fica ainda mais fácil da gente conseguir estar seguindo nesse nosso projeto. Então, fiquem atentos, durante esses 2 dias a gente vai estar lá disponível no Discord para estar ajudando vocês de alguma forma, então podem perguntar qualquer dúvida. E o que eu acho também que é o mais interessante é a gente ser essa comunidade, ser essa rede de apoio. Então, vocês também se ajudarem. Então, se alguém está fazendo aí, não sei, um desafio em microcrédito, poder ajudar com isso, outro em energias renováveis, está ajudando também, pode ser algo bem interessante aí dentro desse contexto. Aqui, claro, só falando alguns exemplos, porque também não posso dar muito mais dicas para vocês, porque afinal a gente já teve aí 3 lives cheias de dicas para vocês conseguirem estar construindo tudo isso, tá, pessoal? Depois, no dia 21 de novembro, então, daqui a pouquinho, os finalistas vão receber a notificação que eles foram para a final, e aí sim a gente vai fazer todo o nosso contexto, toda a nossa apresentação final. Então, também super interessante aí esse pontinho que em breve a gente vai estar falando também. Então, recapitulando, ponto muito importante, esse final de semana, nossa maratona. Então, últimos momentos aí para vocês submeterem o projeto de vocês. Hoje, eu já vou liberar lá na plataforma para quem já quiser submeter uma primeira versão, já deixar ali um backup, alguma coisa nesse sentido, já pode deixar lá. Então, a partir de hoje já vai estar disponível, podem deixar lá a primeira versão de vocês. E aqui também agora explicando um pouquinho como que é todo esse contexto, né, pessoal? Ah, Matheus, eu quero participar, quero formar meu time, quero entregar meu projeto, mas não sei como começa. Então, como que vai ser realmente todo esse contexto? Aqui a gente tem os critérios de avaliação. Então, como que vocês vão ser avaliados, como que o projeto de vocês vai ser avaliado. Nós temos esses 4 critérios que estão lá no nosso site, que estão no nosso regulamento, que vocês vão conseguir estar vendo para vocês basearem o seu projeto guiado por eles. Então, é bem interessante que a gente tenha isso em mente. Então, a gente tem criatividade e originalidade, viabilidade do projeto, viabilidade financeira e também tendências de inovação. Então, a gente tem esses 4 critérios que estão mais bem descritos lá no regulamento, tá, pessoal? Convido a vocês que leiam para também entender um pouquinho melhor de tudo, como que funciona. E esses critérios, a gente tem aí também a grande pergunta da Novo Nordisk, que também está lá no nosso regulamento. Então, a gente já falou muito dela aqui ao longo dos últimos dias, então também fiquem bem atentos a essa pergunta. E lembrando que a gente tem que responder a pergunta principal e também tem 4 subperguntas que são meio que de apoio para você também conseguir responder a essa pergunta principal, tá, pessoal?
Então, fiquem bem atentos a esse ponto para a gente conseguir estar com tudo bem certinho aí no final das nossas apresentações, das nossas entregas aí do desafio. Beleza, agora é o meu primeiro desafio, meu primeiro hackathon, meu primeiro evento de inovação. Nunca participei. Como que eu faço? Depois que você fizer o processo do Discord, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente como que ele funciona, tem um canal lá dentro que chama Nunca Participei. Ali dentro tem vários materiais de apoio para você entender um pouco melhor como funciona a metodologia, como que você pode estar trabalhando de uma melhor forma com isso, para que tudo ocorra da melhor forma possível dentro do nosso evento. Então, tá com dúvida, pode ir ali no canal do Discord, Nunca Participei, que você vai ter ali algumas respostas. E se ainda tiver alguma dúvida, eu estou ali ao longo desses dias, no final de semana, o time de facilitação também vai estar presente, então podem ficar à vontade para perguntar, tirar alguma dúvida sobre a metodologia, sobre como que vocês querem fazer para melhorar o projeto de vocês, que a gente pode estar tentando ajudar vocês, beleza? Se você já participou, estou vendo aqui alguns nomezinhos veteranos aqui comigo, se você já participou, claro, como sempre, você pode estar aí ajudando os nossos novatos, os nossos calouros aí no nosso projeto com as metodologias de hackathon, você pode estar ajudando com talvez alguma ideia, porque não se conectando com eles também, chamando eles para o seu time, para a gente conseguir ter aí essa maior integração também entre pessoas, isso também é bem importante, e também fazendo essa conexão, porque não conectar ali o LinkedIn, quem sabe a gente não está aqui, quem sabe não, certamente estamos aqui com o futuro da sustentabilidade do Brasil, então ter essa rede desde sempre também é bem importante, tá, pessoal? O código de conduta está disponível lá no Discord. Como eu disse, o nosso time está com vocês lá a todo instante para poder estar ajudando. Então, se vocês têm alguma dúvida, se sentirem desconfortável de qualquer forma, podem contar com a gente. Isso para a gente é algo sério, então podem contar com a gente de verdade, tá bom, pessoal? Falando agora da autenticação no Discord, aqui agora o passo a passo, voltando um pouquinho mais, como que a gente faz todo esse processo? Quer chamar seu amigo para se inscrever, como que você vai fazer todo esse contexto? Primeiro passo é passar para ele o nosso site, desafioesg.com. Então, vai passar o nosso site para eles, eles vão lá e se inscrever dentro do nosso formulário. No site já tem muito conteúdo para eles, já tem o e-book da Novo Norte, já tem vários conteúdos lá que eles podem estar assistindo. Além disso, tem as 3 lives aqui em português que a gente fez para vocês, que também são de grande ajuda dentro desse momento. Ele fez a autenticação, ele vai receber o link para entrar no Discord. Entrou no Discord, vai até o canal de autenticação, digita acesso. Digitou acesso, o bot ou vai perguntar o e-mail da pessoa ou vai responder automaticamente. Então, aqui está um exemplo de como que isso acontece. Depois disso, o bot vai enviar para vocês no privado um link da plataforma da Xiaomi. Muito importante, percebi que algumas pessoas não fizeram ainda esse passo. Então, volta lá no privado do bot, repara se você tem esse link, que o bot mandou ele para você ir para a plataforma da Xiaomi. Ali é onde você vai criar realmente o seu time. Então, no Discord, como está aqui, você pode ir ali procurar seu time, interagir com as pessoas, ver com quem você mais se identifica, talvez apresentar a sua proposta de projeto e ver quem quer trabalhar nela com você. Então, ali é o momento de você conhecer as pessoas, de realmente estar ali junto com elas. E depois que tiver tudo certinho, se o seu time já estiver certinho, você fala, essas aqui são as pessoas que vão trabalhar comigo, você vai lá no Xiaomi e fala, olha, meu time sou eu, Andréia e Carol. Eu, Andréia, Carol e Érica que estão participando com a gente, porque os times têm que ter 4 pessoas. Então, ó, esse meu time aqui, eu tenho certeza que estaria aí na final com certeza. Então, 4 pessoas por time, montando lá na plataforma da Xiaomi, sempre muito importante ter isso em mente, tá, pessoal? Então, se apresentem lá no chat, se apresentem lá no Busca de Times, para a gente conseguir se conectar. Esses últimos dias está bem movimentado, tem bastante gente se apresentando, então com certeza tem alguém lá precisando de time ou precisando de participante para o time deles. Então, vamos lá, se apresentem, vamos fazer aí esse networking acontecer. Beleza, pessoal? O que deverá ser entregue? Já recebi até uma perguntinha aqui antes do início da live sobre isso. O que deverá ser entregue é bem simples, tá, pessoal? A gente precisa de um resumo executivo, então uma folhinha A4, uma única folha A4, resumindo a solução e os principais pontos. Tudo isso em formato de texto, corridinho ali, contando caracteres e espaços, devem ter 2.400. Então, coloquem o Word aí para contar as palavrinhas para vocês, contar os caracteres, para tudo ficar certinho, tá, pessoal? Além disso, vocês vão entregar para a gente a apresentação, com a proposta e a solução do desafio.
E aqui, no máximo, 15 slides, tá, pessoal? Aqui a gente não conta referência, página de título, mas conta os anexos. Então, prestem atenção, planejem bem aí para conseguir entregar tudo que vocês precisam dentro desse contexto, tá? Então, bem simples aqui, resumo executivo, apresentação com a proposta e solução do desafio. Resumindo tudo aqui, então, mais uma vez. Lá no Discord, vocês se autenticam, acessam a plataforma da Xiaomi, encontram a equipe de vocês e fazem o networking, fazem toda a conexão dentro desse contexto. Lá na plataforma da Xiaomi, você, primeiro de tudo, cria o seu perfil, se não tiver criado ainda, depois você oficializa a sua equipe e depois, até o dia 30, meia-noite, submete o projeto final. Então, a gente tem todo esse contexto aqui para apoiar vocês dentro desse desafio, tá, pessoal? Por último, mais ou menos importante, caso alguém aqui ainda não esteja no Discord, nessa altura do campeonato, temos aqui o link, se você estiver pelo computador, também pode digitar aqui bit.ly/desafio ESGPT, que vocês vão ter acesso ao nosso Discord, tá, pessoal? E o Discord é importante que ele te redireciona para submissão do desafio e também para onde você vai se conectar com o seu time. Então, tudo isso muito importante, tá, galera? Eu vou deixar aqui o QR Code aberto e vou ver se tem aqui algumas perguntas para a gente. Como que estamos aí, Andréia? Vou te colocar aqui. Temos aqui algumas perguntas, Matheus. Por exemplo, aqui, a gente tem, vamos ver aqui, Tsunamita. Pessoal, como acesso ao Discord? E aí depois o Flávio, não consegui ingressar em time algum no Discord. Ajuda a gente, Matheus. Vamos lá, Tsunamita primeiro, voltando lá atrás. Se você não conseguiu acessar o Discord, o link para você está aqui na tela. Então, essa é a hora de você ir lá e baixar. Se você tiver pelo celular, você tem que baixar o aplicativo, tá? Então, eu vou pedir para você baixar o aplicativo do Discord. No computador, ele vai abrir direto no navegador. Então, é só você colocar aqui, criar sua conta lá rapidinho, caso você não tenha. Se você tiver um lugar, você já vai estar dentro do nosso servidor, tá? Então, tudo isso muito importante. O Flávio falou que está sem time, mas olha que coisa, a Marcileide também falou que está sem time. Então, metade de um time aqui já está pronto. Então, Flávio e Marcileide, entrem lá no Discord, se comuniquem para que a gente consiga achar aí mais 2 integrantes para o time de vocês, tá? Já temos outra perguntinha aqui. Eu vou mandar depois, Érica, o link do Discord aqui também. O Christian perguntou qual o mínimo e o máximo de participantes no time. Para esse desafio, Christian, são 4 pessoas, o mínimo e o máximo. Então, 4 pessoas é o necessário para o time, tá? Eu vou parar a minha apresentação aqui um pouquinho, só para mandar o link para vocês aqui no chat, tá? Um minutinho. Peraí, que ficou pequenininho, não estou vendo se estou selecionando. Prontinho. Temos mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, pessoal? Tudo claro? Todo mundo já está no Discord? Matheus, o Christian, qual é o mínimo e o máximo de participantes no time? A Marceleide também está sem time. Quais são as dicas aqui? Perfeito. Do Christian, acho que você caiu por um minutinho, Andréia, já respondi. São 4 pessoas por time, então temos que ter aí sempre 4 integrantes dentro do time. E Marcileide também já dei a dica para ela. Ela falou que está sem time, mas o Flávio também falou que está sem time, então já temos aí metade de um time. Agora é juntar no Discord e achar mais 2 pessoas para fazer o restante. Então, se você ainda está sem time, se você ainda não conseguiu formar ali a sua equipe, o que eu dou de dica é, primeiro de tudo, se apresente, e o que eu também recomendo é se apresente de uma forma criativa. Então, ali, imagina que está todo mundo falando. Então, manda um GIF, faz um texto de uma forma diferente, que aí você vai chamar a atenção ali do pessoal. Uma equipe, uma vez, em um hackathon que eu participei, isso foi bem interessante. Aqui uma dica de hackathon para vocês. Todo mundo da equipe colocou o rostinho de um vingador. Então, imagina que uma pessoa era a Viúva Negra, uma pessoa era o Thor, uma pessoa era o Homem de Ferro. E eles depois perguntaram, pessoal, preciso de um Hulk para o meu time, quem quer ser o Hulk? Então, foi algo criativo, uma forma que eles chamaram para todo mundo conseguir estar ali junto com eles. Então, sejam criativos, mostrem ali as habilidades de vocês para conseguir
ter aí mais participantes do seu time, ou então entrar no time de alguém. Outra dica, que ainda está aberta as inscrições, então essa não pode faltar. Se você conhece aí pessoas que estariam interessadas em trabalhar com você e desenvolver esse projeto, chama eles para participar também. Fala, olha, você tem ainda um tempinho aqui, se inscreve aqui, é rapidinho, já entra no Discord, vamos formar aqui o nosso time. Então, fiquem atentos a esses pontinhos que com certeza vocês vão conseguir formar ali o time de vocês, tá, pessoal? E, Matheus, e reforçando aqui, só para a gente sempre estar reforçando, tem algum incentivo? Como é que fica, assim, os finalistas? Vamos ver se o pessoal relembra aqui, mas reforça para a gente aqui também. O incentivo desse projeto, se eu não tivesse participando, e se eu fosse universitário, que não sou mais, infelizmente, universitário, estaria participando, porque a equipe, cada um vai ganhar aí $1.000. Então, é algo super interessante, um prêmio, um incentivo super legal aí para a gente estar participando desse super desafio, né? Então, imagina você participar, colaborar aí com esse desenvolvimento e ainda poder ganhar esse incentivo, por que não, para investir aí na sua carreira de sustentabilidade, em algum curso, alguma coisa nesse sentido. Super legal, não é mesmo? Muito legal. E Matheus, se eu quiser saber, por exemplo, né? Estou fazendo algumas perguntas que estão vindo aqui, hein, pessoal? Uma pessoa assim, ó, o tema de critérios de avaliação. Onde a gente pode ficar sabendo? Quais são os critérios? Eu sei que tem no site, mas fala para a gente, Matheus. Os critérios de avaliação, a gente passou aqui nessa nossa apresentação, nós temos 4 critérios, então a gente tem, deixa eu pegar aqui minha colinha aqui, minha cabeça já não está tão boa quanto a de vocês, que já ainda estão aí na universidade. Então a gente tem originalidade e criatividade, a gente tem viabilidade e potencial de impacto, tem viabilidade financeira, a gente tem tendências de inovação. Então, temos aí 4 critérios principais que vocês vão estar sendo avaliados, tá, pessoal? Então, muito importante que vocês estejam atentos aí a esses 4 critérios e também respondendo à pergunta principal, que também está lá no nosso site, que está no nosso regulamento, e também as 4 perguntas apoiadoras, vamos colocar assim, que ajudam vocês também, tanto a entender um pouco melhor a pergunta, quanto a direcionar o desafio de vocês. Então, fiquem atentos aí, leiam todos os documentos, tem muito material para vocês, então revejam as lives, coloca ali no 1.5, 1.75, rever de novo, assiste tudo, tem muita ideia legal, muito conteúdo realmente para vocês conseguirem construir o desafio de vocês, tá, pessoal? Perfeito. Eu coloquei aqui novamente o site do desafio. Lá vocês vão encontrar o regulamento, vão encontrar o e-book, falando de todas as iniciativas da Novo Nordisk, as frentes de ESG. Vão ver também o vídeo que a gente mostrou aqui em algumas lives, mas está lá também o vídeo, o convite para vocês. Então, ali vocês vão pegando algumas dicas, vão pegando a missão, os valores, as frentes de ESG da empresa, né? Todo esse material que o Matheus trouxe sobre a pergunta, as outras 4 perguntas direcionadoras, o critério de avaliação, o que é mais avaliado e menos avaliado. Lá tem também. Então, é isso que a gente gostaria de passar aqui também. Né? Quem mais, Matheus? Vamos lá. Mais algum ponto que faz sentido? O tema do Discord, né, pessoal, é importantíssimo. Você que já se inscreveu, tem que entrar no Discord. É lá que as coisas vão acontecer, não é isso, Matheus? Perfeito. Como a gente já comentou, se você quer achar seu time lá, que vai acontecer. Sempre que está tendo alguma live, a gente avisa por lá. Sempre que qualquer conteúdo acontece também, a gente mostra o conteúdo lá. Então, lá é o point para você estar, para conseguir estar absorvendo tudo aí desse nosso desafio. E, além disso, eu sempre gosto de bater na questão da comunidade. Então, vocês estão ali com pessoas que também estão envolvidas nesse desafio. Então, ali vocês se ajudam, conseguem estar compartilhando, por que não, algum documento, algum material que vocês possam estar se ajudando aí depois. E também falei, tenho certeza que aqui estão os líderes do futuro aí da sustentabilidade, do ESG no Brasil. Então, já ter essa conexão com todo mundo, com certeza, vai ser um grande diferencial para vocês. E aqui uma pergunta do começo da live, foi uma pergunta sobre como eu consigo assistir às lives anteriores. Então, só para dividir com vocês, as lives anteriores, todas estão gravadas no YouTube da Universia Brasil. Então, é só acessar o YouTube da Universia Brasil e rever as lives anteriores. A live com o professor Marcos Nakagawa, a live com a Patrícia, que é a rede de sustentabilidade da Novo Nordisk, que é a gerente de sustentabilidade da Novo Nordisk no Brasil. Então, ali são conteúdos para ajudarem vocês
nesse desafio. Perfeito, pessoal. Bom, então, nossos conteúdos aqui para ajudar vocês estão sempre disponíveis, então não percam tempo, assistam mais uma vez aí para vocês conseguirem montar o desafio. Quem já tem time já pode começar, inclusive, a planejar ali como vai enviar. Peço com o maior carinho de todos, não deixem para a última hora, que eu fico desesperado lá acompanhando vocês nos últimos minutos. Então, vamos fazer com antecedência, deixem tudo prontinho um pouquinho antes, para vocês conseguirem ter esse gostinho do em julho, entreguei, pronto. Não deixar ali no 45 do segundo tempo. E aproveitem bastante, que com certeza vai ser bem legal para vocês aproveitarem esse super desafio. Não, Andréia? Muito bem, muito bem. Estamos chegando na reta final. Queremos, então, aqui, chegando nessa reta, que é o último encontro antes do grande desafio. Então, desejo aqui muita boa sorte para cada um de vocês. Parabéns pelo protagonismo. Parabéns por darem vazão ao sonho de vocês. A Carol começou falando sobre a reflexão do sonho. Façam o simples. Olhem para aquilo que vocês, de fato, querem construir, né? E persistam e sigam os seus sonhos. Este é um desafio para que você consiga transformar suas ideias em ações, em desenvolvimento, em realidade. Então, parabéns pelo protagonismo, parabéns por estarem aqui com a gente, parabéns pela atitude de querer, sim, de fato, se unir. E a gente acredita muito no poder da diversidade, no poder de quanto pessoas diversas, com universidades e cursos diversos e talentos diversos podem cada vez mais se unirem e trazerem cases, soluções, que de fato a gente tem um baita impacto para a sociedade, para o nosso entorno, e especialmente passando sempre pelas nossas vidas, pelas nossas jornadas. Então, muito obrigada em nome da Universa, em nome de toda a organização do desafio. Foi um prazer ter dividido essa jornada com vocês. A comunidade está só começando. Encontramos vocês no Discord. E é isso, pessoal. Matheus, palavras finais? Gostaria também de agradecer, Andréia, primeiramente vocês aí, o Universo Novo Norte, muito obrigado pela parceria. A todos vocês que acompanharam aqui com a gente também ao longo desse desafio, né? Foi super interessante toda essa jornada. Eu gosto muito de participar dessas construções, dessas lives, que eu aprendo muito também, então acho super interessante. Outro dia eu estava falando de realidade aumentada, agora estou falando de sustentabilidade, já falei sobre Open Banking, Beyond Banking, então aprendo muito com isso, muito com vocês também podem contar aí com a gente ao longo desse desafio. E aproveitem muito, muito, muito essa jornada, que com certeza é muito impactante, muito desafiadora, muito interessante para vocês aí, acredito, tanto profissionalmente como pessoalmente também. Então, com certeza vocês vão sair aqui dessa jornada pessoas diferentes. Então, aproveitem bastante aí todo esse momento. Tudo bem, então nos despedimos aqui. Encontramos vocês aonde? No Discord. No Bora lá, Discord. pessoal. Um abraço. Perfeito, pessoal. Até mais.